Oi, nesse vídeo eu vou contar como é que eu faço a colorização das minhas tiras em quadrinhos dos Migonautas. Mas não é um vídeo daquele tipo assim de ensinar um software ou ensinar o uso de umas ferramentas, porque você pode usar o seu próprio programa de preferência. É mais um vídeo onde eu falo como é que eu penso a aplicação das cores na história. Então, bom, eu gravei aqui um trabalho que demorou, na verdade, cerca de 1 hora. Ele está acelerado e durou no vídeo uns 15 minutos. Então vamos ver, eu vou comentar o vídeo todo. Atenção, hein? Vamos lá. Bem-vindo e bem-vinda à minha tela de trabalho. Vamos começar falando assim como é que eu monto, né? Vocês perceberem que eu uso as camadas, né? Separando o background eu só uso para os fundos que eu apliquei, acabei de aplicar aí, escolhi duas cores para os fundos, assim, só para dar um pouco a atmosfera do trabalho, né? E uma camada de traço preto que eu chamo de arte, que está separada da camada cores, onde eu estou aplicando as cores. Né? Também tem um esboço que eu já apaguei ali, que faz parte de uma camada do meu lápis, né? Meu esboço. Então eu acho que tem uma certa ordem de tarefas, né? Eu sempre começo botando essa pintura branca dos balões, que é o mais óbvio, né? Que sempre vai ser branco, né? Não precisa ter decidir essa cor, né? Então a primeira tarefa que já passou aí é botar o fundo dos quadros para dar um clima, e o fundo posso depois mexer de uma maneira. E depois a tarefa é ver se está na camada de cores e pintar o que é, a determinar as cores sólidas que eu não tenho dúvida. O que eu não tenho dúvida? Que os balões são brancos, que o balão, que o texto de narrador eu sempre uso amarelo, então já foi. Agora eu estou aplicando umas cores de personagens porque eu sei que são elas. Eu sempre uso, como é cartoon, né? Eu uso sempre cores iguais. Eu não uso uma coisa assim de mudar ou fazer muito efeito luminoso, né? Tendência a usar as cores iguais, padrões. Eu poderia ter as cores dos personagens ali nos swatches, eu até tenho de quase todos, mas das meninas não tem. Então eu botei essa figura aqui no cantinho embaixo para eu roubar a cor delas como referência. Esse quadrinho só serve para isso, para roubar as cores das roupinhas, da sandália delas. Então, voltando ao que eu estava falando, eu estou aplicando as cores que são padrão, né? As cores dos personagens eu não vou mudar, não preciso escolher. Mas umas coisas eu posso já ir pensando. Esse pano aí eu achei legal, botei em verde escuro, porque para mim é uma cortina que ela está se balançando, e para mim cortina já lembra veludo, e veludo já lembra só duas cores. Ou pode ser bordô, né? Ou pode ser um verde bonito, assim, um verde escuro. Daí eu escolhi o verde porque ele contrasta com o fundo vermelho. E estamos aí já pintando o estagiário, que tem cor padrão também. A cor do estagiário está no swatch, está mais fácil. É só pegar do swatch ali, né, do modelo. Eu uso para colorir, eu fico traçando, né, o traço com a ferramenta com a ponta sólida, né, que é o lápis aqui no Photoshop. É a ponta sólida que me facilita que quando eu fecho uma área, é só pegar o baldinho, né, o fio e completar. Eu uso isso com shortcuts, assim, eu vou rapidamente ali no atalho do teclado e mudo a ferramenta. Acabei de preencher, para preencher o pé, preencher a cabeça. Isso agiliza bastante, embora às vezes eu vou pincelando tudo mesmo. Né? Então estou escolhendo a cor dos personagens, depois eu vou aplicar alguns efeitos, né? Sombras, né? Basicamente sombras. Pode ter brilhos também, às vezes eu uso. Mas por enquanto é isso. E agora, como os personagens estão prontos, eu vou me ocupar com o cenário. Então acho que eu fui para o primeiro quadrinho. Uma coisa que eu decidi então é assim: esse quadrinho tem que ter uma ideia de luz que o estagiário, esse monstrinho, está vindo, está entrando na nave de fora. Então a porta representa o lado de fora. Se é o lado de fora, tem que destacar do lado de dentro. Um dos grandes motivos de usar cor é facilitar a leitura dos desenhos, é destacar o que tem que ser destacado, diferenciar as coisas pelas cores. Então eu usei ali o azul, que é totalmente contrário a esse cor aí
avermelhada, né? Mais para rosa, né? Tijolo, né? O azul ao contrário, o azul lembra céu, então dá uma ideia já que ele está vindo de fora para dentro do ambiente da nave. Dentro do ambiente, essa cor aí, tijolo aí, e que eu estou usando agora como, para não confundir, para não fazer uma salada, eu estou pintando o cenário com cores derivadas dessa matiz aí, do que eu chamei de tijolo, esse rosa um pouco forte. Então eu pego essa matiz e eu estou usando assim, luminosidade diferente. Eu estou usando ela mais escura, para partes que eu diria que estão na sombra. E também com mais força, né? com mais tinta também. Mas é basicamente pegar a matiz e usar ela no claro e no escuro, na luminosidade clara e na luminosidade escura. Que eu faço botando as cores, calculando por padrão CMYK. Isso aí acho que é uma coisa minha, assim, nem todo mundo usa. O pessoal gosta de RGB e tal. Mas eu, por prática de antigo, assim, eu uso o padrão CMYK. Eu consigo pensar as cores por porcentagens da tabela CMYK, né? Porcentagens de ciano, amarelo e magenta e preto de 0 a 100. E essas combinações de 0 a 100 são todas as cores do mundo que você precisa. Aí você consegue pensar. Por exemplo, quando eu pego um matiz, eu escolho uma cor que vai ser aí a base do quadrinho, eu costumo pegar ela e acrescentar preto para ser a sombra. E às vezes puxo, como eu deixo no gradiente sempre a cor atual para branco, basta selecionar um pouco mais branco, fica aquela luminosidade clara. Então passou a ser o mesmo matiz mais claro. É o que eu usei ali nos detalhes desses equipamentos aí. E se você notou também, já passou, que eu uso, às vezes desenho umas coisas nos quadrinhos com as cores, né? Eu deixo alguns detalhes que são só decorativos, né? Nas paredes e tal, eu uso pintar nessa fase das cores, desenhar elas já com as cores. Nesse segundo quadro já é diferente, o estagiário está dentro da nave, então a porta de onde ele veio não é fora da nave, é dentro. Então botei ela mais escura, para representar que é um ambiente lá. Para trás da porta é mais escuro, para cá da porta está mais claro, onde nós estamos. Dito isto, tem esse desenho que é uma bagunça. É difícil pintar bagunça. A tendência é você usar todas as cores do mundo e fica feio. Fica uma salada. Difícil combinar. Demora muito mais ficar combinando se você não tem algum limite. Mas eu não tenho tanto tempo. Então eu me propus assim: o fundo é vermelho, vou tentar quase não usar vermelho, porque eu quero destacar esses objetos todos. E quando eu escolher uma cor, eu vou usar ela mais de uma vez, né, em objetos que estão separados, só para não ficar escolhendo todas as cores do mundo. Eu tô me limitando um pouco, senão fica muito estranho. Já estou lidando um pouco, para cada objeto, estou deixando um pouquinho de sombra, um pouquinho de luz, para deixar aquele efeito, aquela ideia de tridimensional no objeto, né? O brilho de um lado e a sombra do lado oposto, já dá uma ideia tridimensional. Essa máquina aí, então eu escolhi que é rosa, só porque não tinha rosa ainda. Então, quando é um objeto cúbico assim, é sempre uma face mais escura, né? Você pode usar três faces, três luminosidades diferentes do mesmo matiz, por exemplo. Aí você contorna o objeto, né? Tem as três faces que nós estamos vendo, as três faces. Esse aí, por exemplo, né? Também é cúbico, que eu não pintei nesse momento. Depois eu decidi até botar mais uma cor para ajudar. Então eu estou usando agora esse roxo, esse uva aí em vários objetos. Estou usando o ocre em vários objetos, como o cabo do martelo, e esse uva em vários objetos, para não ficar enchendo demais de cores variadas. O verde, tem uma ideia também de destacar, assim, pegar os complementares, né? No caso aí, o verde se destaca contra o rosa. É uma combinação. O verde é bem oposto ao rosa, fica interessante que destaca uma coisa em relação à outra. Branco também, como eu usei muitos detalhes em branco, tem que lembrar que branco é cor. O branco ajuda também a facilitar a leitura dos objetos. Então eu vou usar branco em vários objetos aí. Por quê? Porque é uma bagunça, eu preciso ajudar o leitor a identificar as coisas, né?
Fiz uma mochilinha aí do verde, o verde comecei a usar agora o verde. Botei um pouco mais de branco e algumas coisas que podem ser um copo de plástico é branco, o prato de louça é branco, a aguinha é branca, o papel do livro é branco, a cordinha ali antes que eu fiz o início era branco. O branco alivia também, o branco auxilia você a ver melhor as cores, o colorido. E vice-versa, o preto também, né? As cores se destacam em branco, se destacam em preto. E as cores se misturam melhor quando tem cinzas entre elas. Isso aí eu não sabia o que era, pois virou um queijo, né? Botei amarelo e virou um queijinho, tipo um polenguinho ali no chão. Mais branco para aliviar um pouco, para não ficar tudo pesado, né? Tudo com matizes, né? Voltei, mas bom, esse é um pouco de verde. Caderno, normalmente, a capa eu sempre acho que é verde, né? Tem alguns objetos que a gente tenta botar cores tradicionais, né? Que lembram o objeto também, né? Então, para mim, capa de caderno, muitas vezes eu boto verde. Botõezinhos, né? Importante botar detalhes, né? Aí eu já decidi também que para dar profundidade tinha que pintar a sola da sandalinha mais clara, estava tudo muito escuro nela ali. Sombra também eu gosto de botar. Sombra sempre é o tom, a matiz do fundo com mais preto ou com luminosidade diminuída, né? Tanto faz. No meu critério é botar mais preto, mais componente preto na cor, mais black na cor. Mas você pode imaginar que é diminuir a luminosidade daquele matiz. Matiz é o tipo da cor, né? O vermelho é o matiz, o rosa é o matiz, o verde é o matiz, amarelo é o matiz. Aí eu estava um pouco em dúvida como é que fazia efeito tridimensional ali, no tipo um cobertor ali, né? E não usei muito. Às vezes você pode trabalhar mais camadas, né? Fazer mais detalhes para dar mais tridimensionalidade nos objetos. Botar caquinho no capacete, botar. Ou brilhos também. Brilhos, mas assim, texturas. Você pode desenhar com cores, texturas nos objetos. Agora tem um capacete aí que eu estava no meio, eu não sabia que cor que eu ia fazer, mas foi poucas coisas dos objetos que foi vermelho aí. O fundo escuro, né? Para representar fundo, botei cinza. Para representar o vidro, botei branco. Porque o branco é o brilho. A água é branca porque luz bate na água e brilha. Então, o vidro ali também foi. Um ocre de novo, meio amarelo, que não tinha ainda. Eu tô roubando cores dos lados também para não ficar inventando cor demais. Eu tô pegando com conta-gotas cores que já estão nesse cenário e estou usando ali nessa coisa de baixo. Agora eu comecei a pegar cores do que está em volta para não ficar inventando cores. Não fazer aquela tal salada, né? O capacete eu queria fazer o efeito de vidro. Aí foi efeito Jack Kirby, né? Jack Kirbyano. Esse tipo de rabisco que representa metal e vidro, né? Aqui acabou que ficou esse objeto em homenagem aos filmes da Cinemateca que queimou. Um filme no chão, um rolo de filme no chão, olha a bagunça. Bom, mudei de camada, peguei ali o background e fiz um degradê para dar profundidade, né? E agora estou fazendo é preencher esse movimento, essa linha de movimento também pode ser colorida. É colorida com a cor do fundo mais clara. Porque para destacar esse movimento, que passou um objeto ali nesse desenho que é o movimento, esse desenho do pulinho da menina, né? Agora eu selecionei os efeitos na pele, que eu sempre faço nos personagens ali. É a cor sólida, mais ou menos como é anime, né? Que anime usa muito mais cores, né? Eu uso basicamente só fazer a cor escura e o contrário, a cor clara do outro lado. Aí, às vezes só faço a escura. E o que eu fiz, acabei de fazer aí. Selecionei para dar um pouco de tom tridimensional nos personagens. Aí nessa mancha aí, que digamos que é um sorvete, uma geleca na parede, mesma ideia. Brilhos de um lado e partes escuras do outro, com a luminosidade da matiz, né? Mais clara e mais escura. E de perto começa a aparecer erros da pincelada, então tentando consertar os buraquinhos que eu deixei.
também dá para de perto tomar outras decisões, né? Botar detalhes, ó. Fica mais vivo, né? Os detalhezinhos desenhados. Faltava aqui botar detalhes de sombra no estagiário, porque ele tem umas dobrinhas na perna que tem que sempre fazer. E como ele está vindo, né? Ele está dando a luz e vindo para um lugar escuro, as sombras nele são importantes. Mais uma coisa aqui diferente, eu selecionei, fiz uma outra camada e selecionei só os objetos, só a parte pintada, e fiz essas manchas com aerógrafo escuras de cinza. Só que eu botei a camada para multiply, né, que mistura uma camada com a outra, porque quando é bagunça, eu considero que precisa. É legal fazer essas manchas e ficar com mais também um pouco mais tridimensional, mostrar os objetos meio sujos também. Então esse é o efeito final que eu botei ali. Enfim, isso foi um trabalho de 1 hora, reduzido aqui a cerca de 15 minutos. Espero que você tenha gostado. Também vou fazer mais. Se gerou pergunta, claro, escreva aí ou mande para mim a mensagem, que me ajuda a criar outras dicas, né? Ou talvez fazer outras aulas. Valeu. Esse é os Migonautas. Siga os Migonautas no Instagram. Também tem blog. Siga tudo aí que eu faço Migonautas toda semana. Obrigado, hein?